Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje meu vídeo vai ser mostrando para vocês como eu faço a aplicação da fibra e esmaltação em gel. Bom, aí eu já começo a tirar toda a cutícula da lâmina da cliente, tá? Sempre tomando cuidado, mas tirando todo tipo de cutícula que fica nessa unha para não haver descolamento, tá? Já tinha feito todo o pré-lixamento para tirar o brilho dessa unha. Então agora eu já venho limpando, lembrando que eu não espirro o prep diretamente na mão da cliente, eu venho com um paninho e vou tirando todo o excesso para não umidificar essa unha, tá? Aí eu já começo a vir com meus preparadores, eu passo o desidratador, depois eu venho com o primer sem ácido, eu uso os da Volia, tá? São muito bons e bem duradouros. Logo depois eu já venho com o meu gel base, também da Volia, aplico por toda a lâmina da cliente. Deixo os 30 segundos na cabine e logo depois eu já venho com a aplicação novamente só na parte da ponta da unha da cliente, do meio para a ponta, e aplicando a minha fibra, tá? Vou aplicando a fibra, tomando todo o cuidado, sempre observar os cantinhos, porque é muito importante para não formar dentes e nem quebrar na hora do lixamento, tá? Vou mexendo ali e arrumando toda a minha fibra para que ela fique bem transparentezinha na lâmina da cliente, uma por uma, tomando todo o cuidado do mundo. Deixo esquentar na cabine e aquecer por 30 segundos, deixo secar por 30 segundos. Depois eu venho para a próxima unha e faço todo o mesmo processo, passo a passo, tá? Percebam que eu sempre que depois aplico a fibra, eu venho finalizando, arrumando toda a fibra, deixando ela toda bonitinha, toda sentadinha, toda transparente, para não haver o risco de descolar essa fibra, tá bom? Então sempre observem, tomem cuidado e reparem que eu dou uma fechada na fibra, para que ela não fique tão aberta na hora de fazer a minha curvatura. Então eu venho, aplico toda a fibra, fecho toda ela e venho dando um leve acabamentozinho nela. Logo depois já venho cortando de acordo com o tamanho que a cliente quer da fibra, tá? Então nesse momento eu vou cortando, vou pedindo para que ela veja o tamanho da fibra e veja se o tamanho tá bom ou se não tá. E aí vou terminando de fazer isso em todas as unhas. Aqui eu já começo a hidratar a minha borda livre, que é o que ficou da fibra, tá? Pra fora da unha da cliente. Eu não arrasto o pincel, tá? Eu não pincelo esse gel que eu faço na borda livre da cliente, tá? Eu venho aplicando. Por quê? Porque quando eu arrasto, eu corro o risco de afunilar essa fibra e não é o que eu quero, porque o formato que a cliente escolheu é o quadradinho. Então eu venho aplicando o gel e venho moldando para ficar bonitinho. Já passo em cima também para já selar a parte de cima, finalizar e igualar. Aqui eu já começo meu ponto de tensão, então eu aplico o gel do meio da lâmina para baixo, priorizo sempre as laterais e a ponta de estresse, porque é onde mais tem risco de quebra, de trincar, quando a cliente bate, quando sofre o trauma na unha. Então eu priorizo esses dois lados e a ponta, e o que sobra do gel eu venho aplicando na parte de cima, tá? Que é próximo à cutícula, porque ali não tem ponto de estresse, não corre risco de trincar, tá? As principais áreas que são mais importantes são sempre as laterais e a ponta. Então vocês vão observar que eu priorizo sempre isso, tá? Deixo 10 segundos na cabine e logo depois já aplico a minha pinça. Então eu faço isso em todas as unhas, observando sempre as laterais, focando sempre nas laterais para não faltar gel e não acabar prejudicando depois no meu lixamento esse ponto de tensão, tá? Depois que eu termino esse último processo, deixo os 10 segundos, coloco a presilha e depois já venho com 120 segundos para dar o ponto de cura, tá?
Logo depois desse procedimento, eu já venho tirando toda a goma do gel, tá? Um por um, tanto em cima quanto embaixo, porque isso também pode prejudicar o meu lixamento depois com a broca, então eu tiro o gel tanto em cima quanto embaixo. Venho com a lixa manual, tiro o excesso das laterais e da ponta, porque aí eu já vejo o tamanho. Reparem que eu levo a mão da cliente quando eu percebo que a unha fica um pouquinho torta para poder igualar, tá? Então eu já venho com a lixa manual para fazer isso, tá? Porque o acabamento eu vou fazer com a broca de cerâmica. Então vocês vão reparar agora no vídeo que eu começo a igualar uma unha na outra. Eu sempre coloco uma do ladinho da outra para igualar o tamanho, para não ter diferença de tamanho, para trazer sempre esse aspecto de natural. Então eu tô sempre medindo o tamanho, porque para mim é muito importante também isso, tá? Agora eu venho com a broca, tiro todo o excesso de gel, tanto da cutícula quanto da parte do leito da cliente, né, e a lâmina. Venho nivelando esse gel para ficar o mais natural possível, tá? Venho terminando de dar o acabamento, então eu venho nivelando todo esse gel. Reparem que eu dou o máximo de atenção para essa parte de acabamento, porque é muito importante ter o aspecto de natural, né? É o que as minhas clientes gostam e pedem aqui no estúdio, então eu foco demais nessa parte. Se vocês reparam que eu levo um pouco mais de tempo, porque eu foco muito nessa parte para que tenha esse aspecto de natural na unha. Agora eu venho com uma broca mais cônica, porque com a pontinha mais fechadinha, porque agora eu vou começar a fazer a curvatura desse alongamento, tá? Desculpa, na câmera acabou não pegando, não percebi que estava fora do foco da câmera, mas agora eu já consigo mostrar melhor. Eu inclino um pouquinho a broca para poder dar o resultado de natural e o alongamento. Pego a lixa manual, termino de finalizar aquilo que não ficou do meu agrado para deixar o mais aspecto natural possível. Venho com uma broca mais fininha, dou acabamento na parte de baixo da unha e depois venho de novo com a broca menorzinha que eu uso para cutícula para retirar todo o excesso de gel que ficou nessa cutícula. Reparem que eu foco muito nessa parte, porque é muito importante tirar todo o gel da parte próxima da cutícula para não haver descolamento nessa unha, tá bom? Logo depois eu venho com a minha escovinha, tiro todo o excesso de pó. Lembrando que eu não uso pincel, eu uso a escovinha porque o pincel ele pode acabar, na verdade, em vez de tirar o pó, subir esse pó e acabar inalando, tanto eu quanto a cliente. Então eu venho com a escovinha, tiro todo o excesso de pó que tiver nessas lâminas, venho depois com o prep, lembrando que eu sempre borrifo no paninho Scott e depois tiro todo o excesso do pó sem molhar a mão da cliente, sem umidificar essa unha, tá? Porque para não correr o risco de descolamento, a água pode correr o risco de descolar. Então eu venho com o prep e tiro o excesso todo do pó. Venho e começo a minha esmaltação. Me desculpa porque no vídeo acabou que eu não consegui gravar a primeira parte, porque acabei esquecendo de gravar. Já tinha aplicado uma mão de esmalte gel, tinha deixado na cabine por 30 segundos, venho e aplico a segunda demão. Tiro todo o excesso de gel que possa ter ficado nas laterais da unha da cliente, da mão da cliente, da pele, né? E coloco mais 30 segundos na cabine para secar. Logo depois que eu faço esse processo, observo se vai ter ficado algum lugar com buraquinho que não foi feito gel, reforço onde não foi passado esse gel e logo depois eu já venho com o meu top coat. Eu faço esse processo com todo o cuidado para não correr o risco de manchar a unha da cliente ou a mão da cliente, porque todo cuidado é pouco. E eu vou fazendo finas camadas desse gel para não ficar uma unha grossa, tá? Que é o que a gente não quer.
Agora eu venho com o meu top coat, faço uma fina camada também, tanto em cima quanto embaixo da unha. Vocês vão reparar no vídeo que eu também passo top coat embaixo para proteger essa lâmina, tá? E permanecer o brilho por esses 25 dias até a próxima manutenção da cliente, tá? Então eu venho com uma camada fina, passo por toda a lâmina e por baixo. E o resultado foi esse, espero que vocês gostem. Se gostarem, curtam, comentem, compartilhem, deixem seu feedback, que é muito importante pra mim aqui, tá bom? Beijo!